afastar de abraçar. O nosso Deus sempre estipula tempos. E o nosso dever é respeitar os tempos. Glória a Deus. Eu sempre digo que todo aquele que faz inversão em tempos precisa depois, é necessário depois que retorne aonde o tempo foi deturpado. Porque nós jamais caminharemos com coisas mal resolvidas, com tempos distorcidos. Se é tempo para chorar, nós vamos chorar. Não adianta desejar sorrir, porque chegará o tempo de sorrir. Amém. Então respeitemos cada tempo. Amém? Amém, Senhor. Desembainhe sua espada aí no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 15. Aleluia, Senhor Jesus. 7. Vai ter tempo de sorrir, viu? Glória a Deus. Eu creio. Aleluia. Eu creio. Está chegando. Em especial, viu, presbítero Urbano? Está chegando o tempo de sorrir. Aleluia. Glória a Deus. E dentro desse tempo, portas serão fechadas, porque outras portas serão abertas. Aleluia. Porque é um tempo que algumas portas estão finalizando para que outras se abram. Ciclos se fechando para ciclos serem abertos. Aleluia. Primeiro o Senhor fecha um para abrir o outro. Não há confusão, não há deturpação e não há invasão. O ciclo é fechado, ele se fecha. Aí se abre outro. E assim o Senhor vai seguindo. Mas deturpação não existe. Jeremias vai dizer assim: palavra da parte do Senhor que foi dita a Jeremias: ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entreis por essas portas para adorares ao Senhor, assim que o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, emendai vossos caminhos, vossas obras, eu vos farei habitar neste lugar. Não confiei em palavras falsas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, órfão, viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde tempos antigos para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. O que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondo diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome com ouvidos salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. E vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondeste. Farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e é este lugar que vos dei a vós outros, a vossos pais, como fiz em Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como rogei a todos os vossos irmãos e toda a posteridade de Efraim. Amém? Amém, Senhor. Que passagem é essa? É mais uma passagem do profeta Jeremias, trazendo ao povo uma mensagem a respeito do que ele profetizou por quase 25 anos, o cativeiro de Judá. E que momento esse aqui? Jeremias era um profeta nascido numa cidade de sacerdotes. Jeremias tinha um pai sacerdote, por consequência, de padrão judaico, natural que ele também fosse um sacerdote. Era da cidade de Anatote, em Benjamim, numa cidade levítica, é lógico que foi dividida ainda ali no período que Josué vai fazer a distribuição das terras,
as conquistas e a distribuição das terras, após a morte de Moisés. E aí, Glória a Deus. Jeremias é um profeta, na verdade é um filho de sacerdote, que é chamado para ser profeta. E ele desejava desenvolver o seu sacerdócio. Né? Quem são os sacerdotes hoje para nós? O que faz casamento, o que batiza, pode se sentar aí. O que faz casamento, o que batiza, o que cumpre toda a liturgia que a palavra requer e toda a liturgia que todo o nosso ritual de culto requer. E aí, Jeremias está aqui. Jeremias passa por 4 reinados. Ele vai de Josias a Zedequias. E esse momento aqui já é o reinado de Zedequias. E é no reinado de Zedequias que começa no terceiro ano de Josias e vai até o 11º ano de Zedequias. E é no reinado de Zedequias que se efetiva o cativeiro babilônico sobre Judá. E esse momento aqui é um momento muito interessante e é um momento muito diferente, porque a palavra dentro de um mesmo contexto é diferente. Jeremias começa dizendo assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Palavra, primeira coisa que nós escutamos aqui foi uma palavra. Não foi uma visão, não foi um sonho. Foi uma revelação através de uma palavra. Glórias. Por quê? Porque o sacerdote verdadeiro, o profeta genuíno, só tem uma coisa na sua boca: a palavra. Aleluias. E que palavra? Somente a do Senhor. Aleluias. Não pode haver outra. Vai falando. Não pode existir outra. Glória. Na boca de um sacerdote verdadeiro, de um profeta genuíno, é impossível ter outra palavra. Toda e qualquer palavra que não for advinda do céu, na boca de um sacerdote, não pode ser proferida. E Jeremias não foge a isso, porque era um sacerdócio verdadeiro, mas tipificado, efetivado num profeta verdadeiro. Glórias. E aí ele diz a palavra da parte de quem? De Deus. Não pode vir de outra parte. Não pode vir de outro caminho. Não pode haver outra fonte. Meu Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória. Quando Jesus, ali no Evangelho de João, no capítulo 4, que ele se encontra com a mulher samaritana, ele explica para aquela mulher que a partir daquele momento ela não seria mais uma fonte de água. Em que sentido? No sentido de que, quando ele diz: olha, mulher, a partir de hoje você não precisa mais carregar um cântaro. A partir de hoje você será uma fonte ininterrupta. Aleluia. Então não precisa mais que você ande com um cântaro como sua fonte. Você agora é uma fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas é rio. Glória. Isso nos lembra lá Gênesis 26, quando Isaac, peregrinando ainda na região da Filístia, peregrinando ainda na região de Gerar, ele passa por 3 poços. E quando ele chega no último poço, porque ele passa em Sitna, ele passa em Ezeque, ele passa em Reobote, quando ele chega no último poço, que é o poço de Berseba, ele encontra, os seus criados encontram uma fonte de água viva. Aleluia. Eles vêm dizer a Isaac: Isaac, encontramos fonte de águas vivas. Ele estava falando: Isaac, nós não encontramos poço. Pode parar de procurar poço. Aleluia. Encontramos um rio. Glórias. E aí esse Deus que fala conosco nesse começo de tarde vai nos alertando o seguinte: não se contente com poço.
não se contenta com poço, Glória a Deus. se contenta com fonte. Aleluia. Aleluia. Jeremias tinha o seu sacerdócio e o seu ministério profético, porque profeta é ministério, ele tinha os dois baseados na fonte. Glória a Deus. Por isso que dele só podia vir a palavra de quem? Da fonte. Aleluia. E aí ele vai dizer assim: ponte a porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, vós que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Aí a palavra chega, e a palavra chega seguida de uma ordem. Qual foi a ordem? A ordem foi: vai para a porta. É um costume das igrejas presbiterianas acabar o culto e o pastor ir para a porta, cumprimentar cada ovelha. Verdade. Mas é interessante, porque Jeremias recebe essa ordem. Você sabe que Jeremias, que a ordem que Jeremias recebe? Ele recebe a ordem de: sai do altar, vai para a porta. Oh, Rabandudicanamachai. Aleluia. Porque no cumprimento da palavra, na ordem que vem dentro de cada palavra que nós recebemos, em especial nós que fomos chamados, escolhidos para uma chamada específica, para um ministério, vai ter momentos que o Senhor vai mudar a nossa localização geográfica. Amém. Deus. Aqui chega uma ordem de mudança. Aqui é o momento que o Senhor diz assim: Jeremias, não vai para o altar, vai para a porta. Aleluia. Meu Deus. Emite a palavra da porta. Meu Deus. E o que é que essa palavra dizia? Dizia assim: não confieis. Primeiro ele diz no 3: o Deus de Israel emendai, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos, as vossas obras, eu vos farei habitar neste lugar. Glória a Deus. Ele estava dizendo assim: emenda os seus caminhos. Primeira parte da ordem, dentro da ordem da porta, da palavra da porta. E as vossas obras. É interessante porque o profeta não foi para o centro da cidade, para a porta da cidade. Ele foi para a porta do templo. Aleluia. E aí a ordem chega: emendai os vossos caminhos, as vossas obras. Ele estava dizendo o seguinte: consertem vossos caminhos e vossas obras. E vamos imaginar aqui a pastora Lúcia chegar e ficar ali na porta, e ela começar a falar ali na porta. Hoje ter um culto que vem da porta. Meu Jesus. Foi essa a ordem que o profeta recebeu. E aí, dentro dessa ordem, vem a ordem para consertar caminhos e obras. É o Deus que fala conosco nessa quinta-feira. Consertemos caminhos, consertemos obras. Aleluia. Glória a Deus. Consertemos aonde andamos. Consertemos o que fazemos. Amém. Caminhos fala de caminhada, de pés. Obra fala de mãos, atitudes, ações. E aí, ele continua: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Não confiemos nisso. Quando ele fala de templo, ele fala de uma construção que ainda estava em pé, que foi o templo erguido por Salomão. Por que ainda? Porque nesse mesmo livro, Jeremias vem deixar muito claro o que acontece lá em 2 Reis, capítulo 25, no reinado de Zedequias. A Babilônia é tomada. O templo é destruído.
saqueado, é retirado todos os utensílios do templo. Acredita-se que Jeremias guardou a arca, que ninguém sabe ao certo onde está até hoje. Meu Deus. Com certeza ela está guardada Aleluia. Amém, por Senhor. algum judeu ou judeus para o levantar do terceiro templo. Glória a Deus. Aquilo que nós vamos ver de forma efetiva lá a partir de Apocalipse 20. E aqui, mas é interessante porque ele faz dois chamamentos. Ele diz: emendai vossas obras, seus caminhos, não confieis em palavras falsas, dizendo o templo do Senhor. E você sabe qual é a consequência? É a parte C do versículo 3. E ele vos fará habitar neste lugar. Amém, Jesus. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava Amém, dizendo que a habitação tinha uma condição. Glória a Deus. A condição era consertar as obras, consertar os caminhos e não ter o que é físico como segurança. Amém, Senhor. Glória a Deus. Igreja, esse templo aqui não te segura de nada. Verdade. Não te guarda de nada. O que te guarda é o dono do templo. Amém. Glória a Deus. Essas paredes jamais. Glória a Deus. E o povo estava preocupado Oh, glória. com a segurança que a parede, na ignorância deles, promovia. A nossa segurança está, é e sempre estará e será no nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí, ele continua dizendo assim: não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendar vossas caminhos, vossas obras, se deveras passar a justiça, praticar a justiça, cada um com o seu próximo. Aí ele vem com uma lista daquilo que devia ser feito. Praticar a justiça, cada um com o seu próximo, não oprimir o estrangeiro, versículo 6. O órfão, a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andar de após outros deuses para o vosso próprio mal. Aqui ele faz a lista para dizer o que é que o Senhor estava desejando. Glória a Deus. Meu Deus. O Senhor estava trocando miúdo, estava dizendo assim: não se fiem, não tenha sua segurança no templo, tenha sua segurança nas obras que me agradam. Amém, Senhor Jesus. É, Pai. Meu Deus. E quais são as obras que o agradam? As obras que ele diz que agradam. Amém. Eu fiquei um ano dando estudo bíblico numa igreja, e todas as vezes que eu ia ministrar, toda terça-feira à noite, quando o povo chegava, o Senhor me dava uma visão com aquele povo. O Senhor dizia assim para mim: tá vendo, filha? Tem serviço, mas é um serviço que eu não pedi. Meu Deus. Eles estão confundindo serviço com sacrifício. Amém, E Senhor. aí, que momento é esse? É o momento que eles estavam confundindo o serviço com o sacrifício. Igreja, o nosso sacrifício é lá fora. Verdade, Deus. Aqui, este lugar é casa para